Eu sou Lele Ancona e você está no Circularte Educação. E hoje é a quarta aula do nosso curso O que é o jogo teatral. Nas aulas anteriores, você pôde ver o que é a improvisação, você pôde entender melhor o papel do foco no jogo teatral e o que é o onde dentro do jogo. E hoje a gente vai falar sobre o quem e o que. São dois aspectos importantíssimos dentro do jogo teatral e você vai poder entender melhor o que eles significam na hora que a gente está jogando, improvisando e por que eles devem ser trabalhados. Então eu vou começar falando sobre o quem. E aí eu trouxe várias imagens para que você possa pensar: quem é você? Como que você consegue ser reconhecido quando uma pessoa te vê, quando uma pessoa fala com você? Como será que ela identifica algumas das tuas características? O que faz com que a gente consiga colocar as pessoas dentro de lugares pré-estabelecidos? Será que existem esses lugares? Sem dúvida nenhuma, existem. E aí a gente pode olhar para uma pessoa ou para um personagem e de imediato a gente reconhece algumas coisas. A gente reconhece se é um personagem que vive atualmente, na mesma época que eu vivo, ou se é de outras épocas, né? Então, um dos aspectos que faz com que eu identifique uma pessoa, no caso um personagem, é a roupa que ela usa, né? A roupa que ela usa, ela quase sempre coloca a pessoa numa determinada época, num determinado momento dentro da história da humanidade. Claro que a gente tem uma diversidade enorme, se a gente for pensar no mundo inteiro e na variação de roupas. Mas se eu olho uma imagem como essa que vocês estão vendo, dificilmente você vai achar que é uma imagem, é uma cena que esteja acontecendo no século XXI, né? Porque não são roupas que se usem no século XXI. Outro aspecto que vai fazer com que eu identifique as pessoas, para além das roupas, é a maneira como elas se movimentam, os gestos que elas fazem, a fala, né? Tem gírias que são de época, né? E você poderá identificar a idade de alguém pelo tipo de gíria que ela usa, pelo linguajar que ela tem, né? Então, mesmo que você não esteja vendo a pessoa, você pode identificar pela linguagem, né? Pela linguagem da fala. Você também vai poder identificar pelos traços, né? Não é a mesma coisa uma pessoa, mesmo que esteja já na vida adulta, uma pessoa de 20 anos não tem os mesmos traços de uma pessoa de 50, de uma pessoa de 80, né? A pele muda, o jeito, todo o jeito da pessoa, o corpo da pessoa muda, né, no decorrer do tempo. Claro que existem pessoas que você fala, nossa, eu não tenho a menor ideia de quantos anos essa pessoa tem. Mas quase sempre, quando você fala eu não tenho a menor ideia de quantos anos essa pessoa tem, você está se referindo a, eu não sei se ela tem 30 ou 50. Dificilmente você vai dizer, eu não sei se ela tem 15 ou 80, né? E aí, claro que a gente tem um período da vida que é do 0 aos 20, onde essas marcas são ainda mais evidentes, são ainda mais claras. Um dos aspectos, portanto, que vai fazer com que eu caracterize um personagem são os figurinos. E aqui eu trouxe exemplos de figurinos de tipos, né, de personagens que são típicos, como um palhaço,
o diabo, uma diaba, um médico, uma médica. Então, eu tenho personagens típicos que vão ter. Eu sei pouco desses personagens, mas eu identifico. Se o meu personagem é a Joana de tal espetáculo, eu não sei qual é o figurino da Joana de tal espetáculo, porque eu precisaria saber detalhes desse personagem para poder compor o figurino dela, né? No caso de um palhaço, se você falar, tem um palhaço nessa peça, eu não sei nada desse palhaço, mas você pode fazer o figurino dele para mim? Quase sempre eu vou poder compor um figurino de palhaço, mesmo que eu não saiba nada deste palhaço especificamente, né? Quase sempre eu vou poder criar um figurino para um médico, mesmo que eu não saiba nada deste médico especificamente, né? Porque a gente está falando aqui de tipos e não de um personagem que tem características específicas, porque as pessoas têm características específicas, né? E aí, vale a pena a gente pensar como então que eu identifico um personagem quando não tem figurino. E esse é o trabalho fundamental do jogo teatral, que é no qual você vai explorar os gestos, a fala, o movimento, as expressões, para que eu componha um personagem, independentemente do figurino que ele vai usar. É possível, sim, criar um personagem, caracterizar um personagem, mesmo que eu não tenha figurino nenhum. O figurino, a maquiagem, o penteado, os adereços, tudo isso ajuda muito na composição de um personagem. Não só ajuda para que a plateia identifique, mas ajuda muitas vezes para que eu mesma me sinta melhor naquele personagem. Eu mesma me caracterize melhor. Mas o que é fundamental na composição do personagem é exatamente o gesto, a expressão, a maneira de falar. Tudo isso está dentro do trabalho do ator, da atriz, do jogador, do aluno. E é isso que nos interessa trabalhar no trabalho de teatro-educação. Porque, ainda que eu possa criar espetáculos com figurinos maravilhosos, o que nos importa é o desenvolvimento do nosso aprendiz, né? É o desenvolvimento da pessoa com que eu estou lidando. É para isso que eu trabalho o ensino de teatro e não para criar espetáculos maravilhosos. Porque para assistir espetáculos maravilhosos, eu tenho teatro profissional. Eu não preciso fazer isso dentro dos espaços educacionais. Eles poderão ficar maravilhosos? Poderão, mas não é o meu primeiro objetivo. Né? Eles serão resultado de um processo de aprendizagem que vai ter sido tão encantador que o espetáculo vai demonstrar tudo isso. E aí a gente tem aqui alguns exemplos de jogos que trabalham com o personagem, que trabalham com o quem. Então, você vai encontrar aqui no canal essas imagens e você vai poder assistir cada um desses jogos de forma mais detalhada. Mas o que vale a pena a gente ter em mente é exatamente que os jogos que trabalham com quem, eles são jogos que vão, por exemplo, num deles que é modificando a emoção, eu vou trabalhar a mudança da minha emoção, a mudança da maneira pela qual eu expresso a minha emoção, né? E a partir de diferentes situações que são criadas dentro do jogo. Ou eu vou trabalhar a minha expressão num jogo onde eu pegue, use todo o meu rosto, eu use toda a diversidade que eu consigo para que eu expresse diferentes sensações, diferentes sentimentos, diferentes situações, né? Ou eu vou trabalhar dentro da percepção da mudança da maneira como eu estou trajada, né? E isso vai fazer com que eu observe aquilo no outro e perceba em mim mesmo também. Nessa imagem
que eu tô toda de azul, é uma proposta da criação de um personagem a partir de cores, né? Essa proposta não é uma proposta da Viola Spolin, mas ela parte dessa mesma ideia, né? Da composição de um personagem, nesse caso, com o uso de um figurino e de adereços, mas trabalhando com essa mesma perspectiva de que eu posso compor um Ken, que eu posso jogar com isso, que eu posso explorar o personagem a partir daí. E aí a gente tem o terceiro aspecto dentro do jogo, que é o que, né? O que é a ação da cena, né? A ação da cena, ela é a interação da personagem com outra personagem e da personagem com o cenário, com o espaço, com o onde, né? Então, a ação dramática, né? Aquilo que eu vou fazer em cena que é o quê. Né? Então, eu vou ter também, assim como no quem e no onde, eu vou ter jogos que exploram a ação dramática. E aí vale a pena a gente pensar. É muito comum a gente assistir apresentações, especialmente apresentações de alunos, no qual o aluno acha que porque ele não está falando nada, ele não está fazendo nada. E ele fica lá, largado em cena, esperando o colega dele fazer alguma coisa e depois, agora é minha vez de falar, né? E aí é uma ideia bastante equivocada do que é estar em cena, né? Do que é contracenar. Primeiro que é uma ideia muito pautada na dramaturgia, né, no texto teatral. Eu acredito as pessoas que acham que a cena só acontece quando tem texto, e a verdade é que a gente pode ter teatro e não ter quase texto, né? A gente tem espetáculos que são praticamente sem texto algum ou sem nenhum mesmo. Mas o que interessa é a gente pensar que em momento algum, isto é, mesmo quando eu não tenho nenhuma ação definida, eu estou fazendo alguma coisa, né? Eu estou sentindo alguma coisa, eu estou com uma ação interna. Então, a ação dramática, ela pode ser uma ação interna do meu personagem e pode ser uma ação externa. Então, eu posso ter uma ação interna que seja, por exemplo, pensando a solução para cozinhar o meu almoço. E eu tô aqui pensando esta solução aflitíssima, digamos que na minha cena eu vou ter um convidado muito especial e eu tô preocupada pensando em qual será o almoço que eu vou fazer. A minha ação é uma ação interna, porque é pensar, mas eu tenho que mostrar, eu tenho que compartilhar com a plateia que essa ação está acontecendo. Claro que eu posso, depois disso, partir para uma outra ação, que seja fazer a comida, no caso, ou me desesperar completamente e quebrar tudo que está ao meu lado porque eu não consegui encontrar nenhuma boa solução. Enfim, depende da peça e depende do quão dramática eu quero colocar essa situação, eu vou ter uma ação ou outra, né? Eu vou ter um desenrolar, mas é importante que a gente tenha em mente que quando eu estou em cena, eu sempre estou fazendo alguma coisa, mesmo que eu esteja parada. E aí eu trago alguns exemplos, né, de jogos que trabalham o quê. Então, nesse jogo, que é o jogo da máquina, que você encontra aqui no canal também, ele é um jogo no qual eu vou trabalhar como se eu fosse uma peça de uma máquina. Né? Ele é um jogo coletivo onde as pessoas vão, todas elas, compor a máquina. E aí eu tenho uma ação, eu tenho o foco colocado na ação, né? Então, é por isso que é interessante a gente pensar, né? Eu falei primeiro do foco para que vocês possam compreender que quase sempre eu vou ter numa cena um onde, um quem e um que. Mas eu vou ter o foco mais voltado para o onde, mais voltado para o quem, mais voltado para o quê. Né? Então, neste caso do jogo da máquina, eu tenho um foco mais voltado para o quê? Para a ação dramática que eu vou estar colocando, para a ação que eu tenho no jogo.
né? E eu posso ter diferentes jogos que trabalham o quê? Quase sempre, na hora que eu componho a cena, eu vou ter esses três elementos postos, né? E eu vou poder trabalhar com estes três elementos. Você vai encontrar no canal do Circularte vários exemplos de jogos que têm como foco cada um deles. E no blog você vai encontrar outras propostas e outras definições que podem estar complementando a tua compreensão. Claro que o contato com os textos da Viola vão te permitir um entendimento ainda maior desse sistema de jogos teatrais, da importância do onde, do quem e do que dentro do sistema de jogos teatrais, né? Como eu disse no primeiro dia do curso, esse é um curso introdutório que te permite ter uma ideia do que é o jogo teatral. Mas, exatamente nesse sentido, vale a pena você pensar que o jogo, o trabalho com o quem e o que, ele, para além do objetivo central, que é aprender teatro, né, aprender a atuar, poder compreender e conhecer e vivenciar essa linguagem, que é uma linguagem que faz parte da história da humanidade, o jogo que trabalha o quem vai permitir que você também compreenda mais de você mesmo, né? Sobre quem é você, sobre como que você identifica as pessoas, sobre talvez, inclusive, como você rotula pessoas, né? E tem preconceitos ou não, né? Então, ele é um jogo que vai possibilitar essa percepção mais ampla sobre como você é, sobre como você quer ser, sobre aquilo que você pode expressar na exploração de todo o seu potencial criativo corporal. E os jogos com o que, eles vão ser jogos que vão possibilitar também um maior domínio das tuas ações, né? De como que você pode mudar de uma determinada ação para outra, de como você pode interagir coletivamente nas ações que você trabalha junto. Então, nesse exemplo que eu dei, que é o jogo da máquina, ele é um jogo que constrói uma máquina coletivamente. Essa sensação de que eu sou uma peça dentro de uma máquina coletiva me dá um sentimento de pertencimento muito grande. E é exatamente esse sentimento de pertencimento que vai fazer, que vai possibilitar ao grupo de alunos com o qual eu trabalho a percepção da importância do grupo, né, do coletivo, que foi algo que eu explorei na nossa primeira aula. Eu não tenho nenhuma dúvida de que você, professora ou professor, sabe o quão importante é que o grupo de alunos possa se reconhecer como grupo, para que a gente trabalhe nesse coletivo que é a sala de aula, um aprendizado, seja do teatro, seja de qualquer outro conceito, de qualquer outra área de conhecimento, um aprendizado que seja colaborativo. É isso aí, essa foi a nossa quarta aula e você vai poder assistir a próxima em breve. Amanhã tem mais e eu espero você nessa última aula para que a gente finalize esse curso. Até mais!